Amém? Abram comigo em Hebreus capítulo 8. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar, Pai, por um tempo sobrenatural, por um tempo profético, por um tempo avassalador, que o Senhor possa, Pai, trazer hoje a revelação dos céus, Pai, sobre essa palavra de Hebreus 8. Pai, nós queremos mergulhar, Senhor Deus, na Tua doce e perfeita presença. Enche-nos, Senhor Deus, com o Teu amor, enche-nos, Senhor Deus, com a Tua soberania, enche-nos, Senhor Deus, com a Tua bondade. Pai. Pai, toda honra e toda glória, Pai, que seja elevada a Ti, Senhor Deus, nessa madrugada. Fala conosco nesse devocional, Pai. Nos prepara, Senhor Deus, espiritualmente para estarmos na conferência, Pai, porque eu sei, Pai, que vai fugir de todo o nosso entendimento, de tudo que nós já vivemos anteriormente. Pai, no nome poderoso de Jesus, é isso que eu oro e declaro. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gente, vamos lá. Hebreus, capítulo de número 8. Abra comigo. Amém? Entre amanhã e depois tá chegando um frio muito grande, tá? Então vocês já se cuidem, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se preparem financeiramente lá na conferência. O moletom desse ano, tá? Que eu pedi exclusivamente aí pro nosso querido pastor e design, o Júnior, fazer. Ele tá lindo, é um moletom preto, tem Global Fire aqui e nas costas tem um globo, uma tocha. É lindo, 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 lindo. Não tem o logo aqui para me mostrar para vocês, tá? Mas se preparem financeiramente para vocês comprar esse moletom, porque vai estar frio e eu não sei quantos que o apóstolo pediu, mas chega, vai e compra o seu moletom, certo? É lindo. O moletom é lindo, 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 tá? Então, se preparem, tá? Que para vocês comprarem. Vai ser poderoso. Amém? Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 8. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor, e não por mãos humanas. Amém? Então, aqui, Paulo está dizendo que Cristo não se limita por um santuário físico, Cristo não se limita por rituais e liturgia física, mas ele está sentado à destra de Deus, num lugar de mais alta honra, e você tem esse acesso. Você tem acesso ao Cordeiro, e através do Cordeiro você tem acesso ao Pai. Então, o nosso acesso direto à presença é através do nome de Jesus, ok? Então, você não depende de homens para se achegar a Deus. Eu acredito que pastores, sacerdotes aqui na terra nos ajudam a encontrar a verdade e a vida, que é Jesus, tá? Mas uma vez que você está consolidado em Cristo, você consegue buscar o Senhor porque você aprendeu o acesso. Então nós, como pastores, profetas, evangelistas, mestres, nós estamos aqui na terra, tá? Para anunciar a verdade, anunciar o caminho. Uma vez que você encontra o caminho, tá? Você não precisa criar dependência de uma pessoa para estar na presença de Deus. Você precisa criar dependência do Senhor Jesus. E ontem nós estávamos falando, sobre isso ali na instância, que as pessoas, elas não conseguem gerar esse vínculo direto com Jesus e acabam às vezes gerando esse vínculo com um pastor, com uma pastora, e se essa pessoa sai da vida dessa pessoa, essa pessoa às vezes se desvia do caminho. Então, o pastor e um pastor e uma pastora são fundamentais para te ajudar, para te ensinar, certo? Mas você precisa gerar essa dependência em Cristo, em Jesus, no Espírito Santo, ok? Pegaram a visão? Certo, então vamos lá, agora do 3 ao 6. É visto que todo sumo sacerdote deve apresentar ofertas e sacrifícios. Era necessário que esse sumo sacerdote também apresentasse uma oferta. Se ele estivesse aqui na terra, nem seria sacerdote, pois já existem sacerdotes que apresentem as ofertas exigidas pela lei. O serviço sacerdotal que eles realizam é apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Pois quando Moisés se preparava para construir o tabernáculo, Deus o advertiu: cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte.
Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é mediador de uma aliança superior baseada em promessas superiores. Amém? Então aqui, né, Paulo está trazendo que quando foi ordenado a Moisés que construísse o tabernáculo, tá, da tenda do encontro, ele fizesse perfeito. Então, havia um modelo ali. Só que aquilo ali era a sombra do que estava por vir, do santuário verdadeiro e genuíno, aonde Deus vai estabelecer Jesus como sumo sacerdote. Ele é o sacrifício e ele é o sacerdote perfeito, ok? Então, hoje nós não precisamos mais estar à sombra, nós estamos já sobre a verdade. Então, quando estava na época de Moisés, dos profetas, eles tinham a sombra do que iria vir ser rocha, pedra fundamental. Mas eles ainda não viviam aquilo. Mas hoje nós, gente, nós não estamos mais à sombra dessas coisas. Hoje nós já temos o Cordeiro, Jesus já morreu, já ascendeu aos céus, já está à direita do trono de Deus. Ele já tem esse lugar de mais autarquia, de mais hierarquia, de mais honra. Então hoje nós temos o acesso direto à presença de Deus. Então nós não estamos mais à sombra de uma promessa, nós estamos já fazendo parte dessa promessa, tá? Então Deus, ele está nos chamando para viver essa realidade na íntegra. Ele está falando assim, olha, vocês não estão mais à sombra de algo que vai vir. Eu não estou mais falando profeticamente em parábolas. Vocês já estão vivendo esse evangelho genuíno e verdadeiro. Vocês já estão vivendo a verdade e a vida. Porque o acesso direto é dado pelo Senhor Jesus. Amém? Ele é o nosso sumo sacerdote, tá? Para mim, a carta ou o livro que mais vem falar sobre a pessoa de Cristo, revelação da profundidade de poder, magnitude, é a carta de Hebreus. Hebreus vem desmiuçar o que é o sacerdócio de Cristo, amém? Agora vamos aqui no 7, do 7 ao 9. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de uma outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado disso, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. No 9 agora. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso dei as costas, diz o Senhor. Então aqui, Deus está falando, eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. E não vai ser como a que eu fiz com o pessoal que saiu do Egito para a terra prometida. Aquele povo não permaneceu fiel. Aquele povo deu trabalho, aquele povo era de dura serviço. Aquele povo era um povo que amava a idolatria. Era um povo que saiu do Egito, mas tinha uma mente escrava. Ok? E aqui nós hoje já estamos à sombra dessa verdade. Nós já estamos vivendo, tá? Nós não nem a sombra, nós estamos vivendo literalmente essa verdade. No 10 agora. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha que poderoso. Então, na nova aliança, olha o que Deus está falando. Eu vou escrever na mente, no coração do meu povo, por causa dessa nova metodologia a qual a nova aliança traz, do Espírito Santo poder habitar em todos, através do nome de Jesus, através da aliança feita com Jesus. Então nós podemos ser impulsionados, nós podemos ser direcionados diretamente por Deus. Antigamente precisava de Moisés trazer a mensagem e falar com o povo não suportava a presença de Deus. E para eles poder ouvir Deus, eles tinham que ficar 3 dias ali em santidade, e eles não suportavam, era um temor tão grande, a carne deles não suportavam, tá? Mas hoje nós temos o que? O Espírito Santo dentro de nós. Então o Espírito Santo não só traz a transformação interior por intermédio do nome de Jesus, mas também traz o discernimento, a voz de dentro, tá? De cada um de nós. Então hoje nós temos esse acesso direto. Antes eles não tinham esse acesso direto.
Antes era tudo por meio de profeta, por meio de um juiz, por meio de um rei. Então nós temos o livre acesso, exatamente como a pastora Bruna acabou de falar aí. Nós temos o livre acesso, ok? Glória a Jesus. Tá, vamos agora no 11. E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e aos seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. Uau, olha só. E não será necessário ensinar aos seus vizinhos e aos seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde os mais humildes até o mais importante, me conhecerão. No 12 agora. E eu perdoarei sua maldade, nunca mais me lembrarei de seus pecados. Porque debaixo da nova aliança, Deus diz que lança o nosso pecado no mar do esquecimento. No 13, quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tomou a obsoleta aliança anterior. Então, quando Deus fala de uma nova aliança, significa que ele tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto é antiquado, logo desaparece. Então, hoje, querido, nós estamos debaixo dessa graça, desse favor imerecido, desse lugar aonde nós temos o acesso, direto, ok? Então, nesse lugar, nós conhecemos o Senhor porque o próprio Espírito Santo, ele nos ajuda, ele coloca fome dentro do nosso espírito e ele faz com que a gente busque. O Espírito Santo nos traz esse discernimento, tá? Então, todos nós temos acesso ao Pai e não há mais separação. Nós estamos agora acessando a presença direta de Deus, ok? Então Deus, ele abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, o nosso discernimento para entender e discernir ele por intermédio hoje dessa nova, dessa nova metodologia que eu falo que é a salvação por intermédio da graça. Antes era por intermédio de sacrifícios animais, amém? E aqui eu quero trazer algo para vocês, tá? E aqui que eu vou trazer hoje a minha palavra para vocês, pegando o contexto de Hebreus 8. Vocês têm que deixar de ser dependente de pessoas, dependente de pastores, de líderes. Eles vão trazer conhecimento, mas vocês precisam começar a colocar em prática aquilo que vocês aprenderam. E vocês têm que deixar de serem dependentes, da sua intimidade, da sua vida espiritual, porque se você não gerar essa dependência com o Senhor Jesus, se um líder espiritual sair da sua vida, você vai cair. Que apóstolo? Você vai cair. Você vai cair. Então, por exemplo, você às vezes está passando uma perturbação dentro de casa, uma opressão. Ai, pastora, vai lá em casa orar. Por que você não está orando na tua casa? Por que você não está fazendo oração de guerra? Você acha que o teu pastor tem mais autoridade na tua casa que você? De jeito nenhum. Você e a tua esposa, você e o teu esposo são os que mais têm autoridade sobre a tua casa, sobre o quarto do teu filho, sobre a vida do teu filho. E aí você acha que a oração do seu pastor, da sua pastora, ou do seu apóstolo, é mais importante, é mais sobrenatural que a sua. Existem alguns contextos que pode até ser por carregar mais autoridade, mas eu estou falando dentro da tua casa, dentro do teu casamento, a qual é você que tem toda a autoridade sobre essas coisas, esses departamentos, é você. Então é você que tem que se posicionar e falar: peraí, eu tenho que orar. Peraí, toda vez que eu tenho um problema, o pastor tem que vir aqui. Peraí, eu vou orar com meu marido, eu vou orar com a minha esposa. Nós não vamos aceitar isso aqui não, nós vamos se posicionar. Peraí, eu preciso orar. Então nós precisamos hoje entrar nesse lugar de que aprender a se alimentar sozinho. A gente entra na presença de Deus, conhece o Senhor Jesus e começa ali, receber papinha, colostro, receber leitinho. Só que chega uma hora que você vai ter que começar a aprender a comer sozinho. E comer sozinho é você buscar a sua comida espiritual, é você começar a se alimentar sozinho. É você falar: eu preciso escutar uma pregação, vou ligar uma pregação aqui. Eu preciso sentar e ler a Bíblia. Então, às vezes, você está se alimentando uma vez por semana só lá dentro da igreja. E eu sei que essa palavra aqui diretamente não é para vocês, mas é para, às vezes, pessoas que vêm assistir a live mais tarde. Porque vocês estão aqui no devocional todo dia, vocês fazem um devocional. Porque, gente, olha para você ver o tanto que eu me preocupo em não deixar vocês na zona de conforto. Porque, às vezes, tem gente que fala assim: eu faço a devocional com a apóstola Larissa, tá tudo certo. Não, você tem que fazer o teu devocional ainda, criatura.
o teu 10 minutos de ouro, ainda que seja só 10 minutos de ouro. Então, além desse devocional que você está aqui para aprender, você tem que fazer o teu. Então, eu vou sempre te tirar da zona de conforto, vou falar, olha, você tem que aprender a gerar o teu alimento e a tua revelação sozinho. Eu posso vir aqui te dar as coisas mastigadas, mas Deus, Ele quer te ensinar, Ele quer pegar na tua mão, amém? E tem muita gente que é dependente do pastor, dependente da pastora, dependente da igreja. E acha que só está na presença porque vai na igreja uma vez por semana. Às vezes você está marcando ponto no lugar, mas não está carregando a presença de Deus. Então nós precisamos ingressar nesse evangelho, ser transformado, curado, tratado, mas precisamos aprender a caçar o nosso alimento. Então, o seu espírito não é insaciável? Então você vai falar assim, Espírito Santo, eu preciso de alimento. Então, me mostra uma pregação que vai me encher, me mostra um louvor que vai me carregar de unção, me mostra um livro que vai trazer um conhecimento que vai ativar um departamento dentro de mim espiritual que não estava ativado. Essa madrugada eu orei o quê? Contra a estagnação, contra tudo aquilo que se opõe à sua vida espiritual. E às vezes o diabo, ele tá te distraindo para você se tornar um dependente espiritual de uma pessoa, de um líder, para você não gerar o teu alimento. Aí, se esse líder sai da sua vida, se essa pessoa é transferida de uma igreja para outra, e aí, você para de buscar Deus porque o seu líder foi embora? Então, você não estava em Deus, você não estava em Cristo, você estava no pastor, em nome do pastor, em nome da pastora, amém? Então, nós precisamos hoje entender esse lugar. Só que eu também entendo que o próprio sistema religioso fez com que vocês, e muitos de vocês, se tornassem dependentes da denominação e do local. Eu não estou falando que não é importante você estar, é importante você congregar e você ter comunhão. Só que a sua dependência não pode ser do local, mas da presença que está naquele local. A sua dependência não pode ser do pastor que rege aquele local, mas do Espírito Santo que está naquele ambiente. Amém? E o problema de muita gente, tá? É exatamente isso. Tem pessoas que não estão atreladas à presença de Deus pela presença do Espírito Santo, mas pela condução daquele líder, pela liderança daquela pessoa. Então nós não podemos ser assim. Nós precisamos todo dia nos alimentar. A gente está aqui, está buscando no coletivo, a gente está aqui num devocional no coletivo, certo? Nós estamos na oração da madrugada no coletivo, mas tem coisas que só são geradas no pessoal, na intimidade. Então tem gente se alimentando no coletivo e não está se alimentando no secreto. E o problema disso é que quem não aprende a se alimentar sozinho, uma hora vai cair. Uma hora vai se frustrar com a pessoa do pastor, a pessoa da pastora, e vai atribuir à pessoa a presença de Deus e se distancia da presença de Deus porque acha que a presença de Deus está vinculada com aquela pessoa. Se decepciona com o pastor ou com a pastora e se decepciona com a presença de Deus. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque o caráter de Deus e a essência dele é imutável. Aí você atrela uma pessoa à presença de Deus ou aos feitos de Deus, então se você decepciona com a pessoa, você se decepciona com Deus. E tem muita gente que sai da igreja, eu saí da igreja porque eu me frustrei com o pastor. Então você estava idolatrando o pastor. Então você ia lá para cultuar o pastor. Então, se o pastor te decepcionou e esse fato te tirou da presença de Deus, ou uma irmã, ou aconteceu algum fato, esse fato te tirou da presença de Deus, você nunca esteve aliançado na rocha. Talvez você nunca foi convertido de verdade. Porque o caráter de Deus, ele é imutável. Imutável. Deus, ele continua sendo onisciente, onipresente, onipotente, bondoso, amoroso, misericordioso, justiceiro. Aí, porque alguém te decepcionou, você saiu da presença e você falou, eu saí. Então, primeiro, você é idólatra. Porque se você deixou de buscar Deus porque alguém te decepcionou, então eu já falo, nem entra na presença de Deus, nem se converta. Porque você vai decepcionar com muitas pessoas no decorrer de toda a caminhada. Vai ser com o irmão, vai ser com o pastor, vai ser com o líder, vai ser com o Beltrano, vai ser com o fulano. Você vai se decepcionar demais. Mas vai se decepcionar muito. Consegue entender isso?
vai se decepcionar demais. Então nós precisamos hoje falar assim, peraí, eu estou nesse lugar congregando, essa apóstola aqui é gente boa, é cheia de Deus, mas e eu? Eu vou ficar a vida inteira aqui, só me alimentando aqui? Deus tem que me dar revelação para mim também. Então eu vou buscar no secreto, eu vou buscar Deus no monte, eu vou sozinho, eu vou buscar Deus na solitude. O que é a solitude? É você e Deus. Amém? Então eu quero que você entenda. Tem pessoas se frustrando, tem pessoas chateadas, tem pessoas hoje que você conversa e fala, não, eu saí da presença porque eu decepcionei. Então, gente, nós precisamos hoje nos posicionar. E você sabe por que existem pastores manipuladores? Porque tem ovelhas omissas, ovelhas preguiçosas, ovelhas procrastinadoras, ovelhas que não se posicionaram na sua identidade. Tem pastor manipulador porque tem um povo manipulável. A verdade é essa. Se tem pastor manipulador é porque tem um povo altamente manipulável. E esse povo é manipulável porque é ignorante na palavra, porque é ignorante na oração, porque é negligenciador do secreto. Por isso que um pastor, uma pastora manipula e faz o que quer. É simples assim. A casa do Senhor é para a gente buscar Deus no coletivo. Amém? Então nós precisamos chegar como ovelha, mas nos tornar águia, leão na presença de Deus. Falar, peraí, eu cheguei aqui machucado, eu cheguei aqui um coitado, eu cheguei aqui todo acabado, cheio de ferida, mas eu me curei através do nome de Jesus. Agora eu sou um leão na presença, uma leoa, eu sou uma águia, agora eu estou gerando alimento, agora Deus tem falado comigo, Deus tem me usado. Então, por isso que hoje tem pastores manipulando, porque tem povo manipulável. E, gente, vocês não são livres em Cristo? Então não prende ninguém na religião, não. Olha, se você se libertou da religiosidade, por que você vai prender alguém no evangelho? Conheceis a verdade vos libertará. A única pessoa que tem domínio sobre nós é o Senhor Jesus, e através do Espírito Santo. E você sabe que para direcionar não precisa de uma voz externa. O Espírito Santo mesmo, ele fala, não usa essa roupa, não vai mais por esse caminho, não conversa mais com essa pessoa, se afasta disso, se afasta daquilo. Então, eu vejo hoje uma sociedade, tá, sofrendo debaixo da mão de ditadoras, porque não lê a Bíblia, não ora, não jejua, são carentes, são cheios de ferida, e atribui salvação a uma pessoa. E isso é idolatria também, gente. Tá? Eu quero que vocês sejam livres para romper. Eu sou uma pessoa que eu fui livre. Eu fui livre dessas doutrinas, dessas coiseiras. Eu sei o que salva, que é Jesus e só tem um caminho. Tá? Então, eu sou livre e o meu povo é livre. Você é livre para buscar o Senhor. Você é livre para adorar o Senhor. Então não deixa ninguém manipular você. Não deixa ninguém falar que, olha, se você tem que... Não, você é livre. Você é livre. Ponto. Você é livre. Então, queridos, nós precisamos sair dessa ignorância. Ignorância de não ter conhecimento bíblico. Ignorância de não ter vida de oração no secreto sozinho. Porque se você, tá, ficar dependendo de alguém para sentir a presença, uma hora você vai sair da presença. Porque você vai se decepcionar com o ser humano. E o diabo vai saber como que ele te tira. E o diabo, ele é sagaz nisso. Tá? Somente uma pessoa com identidade tratada, ela permanece na presença de Deus, independente da circunstância. Somente uma pessoa tratada na sua identidade. Se eu te colocar no deserto, você continua buscando Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu te colocar lá em outra nação, você continua buscando Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você ficar um ano sem pastor, sem pastorear, vamos supor que você se alimenta só da Global Fire e não tem um pastor local, se alimenta só aqui dos pastores da Global. Aí deu um problema na internet, nós ficamos sem internet no mundo todo. E aí, você vai sair da presença de Deus? Não, você vai buscar sozinho em casa.
Você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar. Então, uma coisa, eu acredito que congregar num lugar é extremamente importante, nos motiva. Só que águia de verdade, leão de verdade, ele não só atribui a estar na presença em ir ao lugar. Ele atribui que aquilo ali é bom para ele continua fazendo. Mas ele tem a necessidade de buscar Deus todos os dias e oferecer um culto para Deus todos os dias. Oferecer um culto para Deus todos os dias. Então vamos supor que você fique sem comunicação, sem internet, que haja uma outra, tá amarrado, que haja uma outra pandemia, há um lockdown, você não pode congregar, e aí você sai da presença de Deus? Quantas pessoas saíram, se desviaram? Então, o que eu estou tentando dizer para você? Se você aprender a dar um culto para Deus todos os dias no secreto, não tem quem te tire da presença de Deus. Na verdade, você vai viver um avivamento pessoal que vai transitar para um avivamento coletivo. Todos que aprendem a ser permanentes na presença e chegar nesse lugar, vai viver um avivamento pessoal e vai transitar para um avivamento coletivo. Amém? Tá? Então eu quero que vocês entendam. A gente não tem que estar dependendo de gente para buscar Deus. Hoje vocês estão aqui se alimentando. Existe uma unção sobre a minha vida. E é isso que move os céus com multidões. Tá? Mas se o arrebatamento acontecer o ano que vem e Jesus levar todo mundo, e esse povo que vai ficar? Eles vão fazer o que da vida? Nós vamos embora, gente. Nós vamos embora, de arrasta para o céu. E aí? E eu falo uma coisa para vocês. A hora que Jesus tirar a gente da terra, esse povo que depende de pessoas vão sofrer demais. Então não seja manipulável por esse sistema. Você é uma igreja viva. E Jesus quer fazer em você e através de você. Na igreja, Jesus vai te avivar, Jesus vai te confrontar. E todos nós precisamos de um local físico, sim, quando nós somos neófitos, bebês. Porque imagina a força de Satanás contra um bebezinho espiritual. Ele não tem força, ele não entende o mundo espiritual. Então, na igreja, você se fortalece, você vai criando o quê? Força, você vai criando o quê? Maturidade. Só que chega uma hora que você precisa começar a aprender a se alimentar sozinho. Mas tem gente que está 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja e está lá na papinha espiritual. Você fala uma coisa mais forte espiritual, a pessoa não acredita. Tem gente que não acredita nem em demônio, você quer saber? Porque ela escolheu viver um evangelho muito conservador. Porque talvez o pastor dela não apresentou para ela as escrituras e não insistiu nas escrituras. E eu falo para você, nós hoje lemos a Bíblia todo dia. É o que eu falei para vocês esses dias. Eu não quero que vocês vivam um avivamento cheio de mover e sem Bíblia. Cheio de mover e sem oração. Não, eu acredito que o Senhor me levantou para essa geração para falar, olha, nós vamos viver um mover de forma espetacular, sobrenatural. Como grandes avivamentos já viveram. Só que nós vamos ter um diferencial. Nós vamos estar com o coração amarrado na palavra. E nós vamos estar com discernimento espiritual aguçado. Nós vamos ter ética também, tá? Porque nós precisamos ter tudo bem temperado, porque não adianta a gente ter uma área temperada demais, muito mover, muito fogo, muito avivamento, e uma área destemperada, falta de Bíblia, amém? Então, queridos, o que eu quero dizer aqui para vocês exatamente sobre isso. Vocês têm que aprender a gerar o óleo da lamparina. Lembra das virgens, das prudentes e das imprudentes? Né? Se eu não me engano é 10, né? 10 virgens. 5 delas eram prudentes. Essas 5 que eram prudentes, elas tinham um relacionamento com Cristo. Elas tinham a vida espiritual delas que gerava o óleo para a lamparina e mantinha a chama do Espírito Santo acesa. Até aí vocês entenderam o que eu estou falando. E aí, elas sabiam, as 10, que qualquer hora o noivo chega. Qualquer momento o noivo vai chegar. Qualquer momento o noivo chega. Qualquer momento. 5 delas tinha óleo de reserva. E a lamparina bem acesa. Mas 5 delas tinha até a chama acesa, mas não tinha óleo o suficiente. 5 delas tinha lamparina, tinha vida espiritual. Lamparina, vida espiritual. Mas tinha pouco óleo, pouca busca. Pouca intimidade.
Aí, de repente, quando o noivo chegou, o noivo entrou com mais 5 prudentes para o banquete. Mas as 5 foram pedir para elas se podia dar do óleo delas. E vida espiritual, intimidade, é intransferível, não se transfere. Você pode transferir unção, mas eu já falei para vocês, unção e santidade é 2 coisas que nós temos que separar. Amém? Vamos lá, o que é unção? Ontem eu estava falando sobre isso com o pastor Jackson e a pastora Maria, que estavam lá conosco. Vamos aqui para você entender uma coisa. Você foi na conferência e talvez você não pagou preço nenhum, você não jejuou, mas lá você sentiu aquela frequência e por desejar tanto, você recebeu uma unção. E a unção é habilitação para exercer o poder de Deus. Só que se não for pré-pago, é pós-pago. E o que é isso? Se você não pagou o preço, Gustavo falou isso ontem, se você não pagar o preço para receber antes, você paga depois um processo. Você vai viver um processo para manter a unção que você recebeu. Só que unção e o poder de Deus fluindo de você não tem nada a ver com intimidade e óleo. O que tem a ver com óleo? Vida no secreto, oração particular, você e Deus, o que você deixou de fazer para estar com Jesus, o que você gera todo dia é santidade, isso manifesta a presença. A unção manifesta o poder, a santidade manifesta a presença, amém? Então, peraí, as 5 prudentes tinham a presença de sobra, muita presença, muita intimidade. Mas as 5 imprudentes, o óleo estava acabando. Elas já tinham desviado do secreto, tinham deixado de orar, já tinham saído desse lugar. Talvez já tinham deixado de ser tão kadosh assim. Talvez já estava ali comungando com o mundo. Aí o noivo chega e aí elas vêm desesperadas bater na porta. O que o noivo fala? Não as conheço. O pós-pago e o pré-pago é o seguinte, gente, o que eu estava falando. Você está jejuando 50 dias, pré-pago. Você está pagando antes um preço para receber a unção depois. E depois você vai fluir maravilhosamente bem. Só que tem muita gente que chega e recebe, não como uma pessoa que se preparou antes, mas recebe. Só que aí vai ter o pós-pago, que eu falo assim, você vai ter que passar por um processo para manter a unção que você recebeu ali. Porque senão você não consegue manter ela. Só que unção está relacionada a poder e manifestação da mão poderosa de Deus. E intimidade está relacionada a óleo, ao que você vive com o Senhor Jesus todo dia. E as pessoas estão confundindo, por isso que tem muita gente ungida que vira bruxo e feiticeiro, porque busca poder, mas não busca presença. E só buscando a presença que se gera temor. Só quando o Espírito Santo está em nós que a gente tem temor de fazer as coisas erradas, de andar errado. Pegaram a visão do que é unção e do que é santidade? Santidade está relacionado ao óleo da lamparina das virgens prudentes. E o que mantém a chama acesa é o óleo da intimidade. Tem muita gente que tem muito poder, mas já está perdendo o óleo da presença. Tem muita gente que manifesta o poder de Deus, só que se uma pessoa cair hoje, ela pode perder a presença, mas os dons, o poder continua fluindo. Uma hora vai estagnar e vai atrofiar. Porque é a presença de Deus que mantém a engrenagem da unção acesa e crescendo, ok? Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Nós precisamos hoje gerar o óleo do secreto e parar de depender de gente. Vocês querem unção? Uau, eu também quero muita unção. Só que unção sem presença e santidade, uma hora vai ter um desvio. Nós temos que estar equilibrado em tudo. Nós temos que ter santidade, é estilo de vida, é kadosh. É o que você deixou de fazer para servir mais a Deus e falar, Deus, o Senhor é tão exclusivo na minha vida que eu abdico disso, abdico daquilo. O Senhor tem tanta prioridade na minha vida, no meu dia, no meu devocional. Então isso manifesta o que é a presença. Então o que é a presença? É aquilo
que vem sobre você conforme as suas escolhas, conforme a sua busca, conforme a sua fome e sede espiritual. O que é unção? É o poder de Deus habilitando alguém para começar uma célula, para começar a ministrar libertação, para começar a ministrar cura interior. É uma habilitação de poder. Então a unção e a presença, ela tem que andar juntas. Mas, apóstola, a unção pode andar, a presença, a senhora fala que unção é a manifestação da glória, do poder e da presença. Só que muitas pessoas desviaram do caminho, continuem com a manifestação da glória e do poder e perdem a presença por causa da falta de santidade. O que é santidade? Por que Davi falou, Senhor, não apartes do teu espírito de mim? Porque quando a gente peca e está fazendo coisa errada, a primeira coisa que sai da nossa vida ou se afasta de nós é a presença do Espírito Santo. Então, o diabo, ele não tem medo de unção. O diabo também tem poder, gente. O diabo tem medo da presença. O diabo tem medo do cheiro, do perfume dele em você. E como que a gente tem o cheiro de Jesus? Quando a gente passa tempo com o Espírito Santo, tempo orando em línguas, amém? Então eu quero que vocês entendam isso. E nós precisamos ter tudo. Nós precisamos ter a lamparina tão cheia de óleo, tão cheia de disciplinas espirituais, tão cheia de oração, tão cheia de avivamento, para sempre manter a lamparina acesa, para que as pessoas que precisem estejam ali se alimentando. Amém? Glória a Jesus. Conseguem entender isso? Consegue pegar essa visão? Aleluia. Então, hoje, eu quero trazer esse confronto para vocês. Não seja só um buscador crônico de unção. Primeiro, seja da presença. Primeiro, seja de falar assim, Senhor, eu ainda sou muito dependente de pessoas para me estar na tua presença ou fazer as coisas. Então, Senhor, eu quero construir um relacionamento com o Senhor que ele vai ser inquebrável. Ninguém vai destruir isso, ninguém vai acabar com isso. Então faça como lei de vida, 10 minutos de ouro. O que é o 10 minutos de ouro? Ainda que eu não puder dar 1 hora para Deus, meia hora, 40 minutos, eu vou ter 10 minutos que eu sento, ou que eu me ajoelho, ou que eu vou para minha cabaninha, ou que eu vou para o meu cantinho, e 10 minutos ali eu fico. 10 minutos ali eu falo com Deus, 10 minutos ali eu falo, Jesus, eu deixei todas as coisas para estar aqui com o Senhor. Espírito Santo, eu te amo. Então, uma vida kadosh manifesta a presença. Uma vida separada manifesta a presença. O diabo morre de medo de pessoas radicais. E o que são pessoas radicais? As pessoas que encontraram um campo, que tinha um tesouro, e venderam tudo que tinha para ir atrás daquele campo. Uma pessoa que renunciou tudo que tomava a atenção dela para falar, eu vou em busca de um tesouro que eu encontrei aqui nesse campo, mas eu preciso comprar esse campo. Eu só compro esse campo com santidade, com separação de vida, com intimidade no secreto. Então, para isso, eu vendo tudo que eu tinha, eu vendo os entretenimentos, eu vendo as distrações, eu deixo para trás, eu abandono tudo que eu tinha para ficar nesse campo aqui, onde tem um tesouro perfeito, que nenhuma traça corrói. É o tesouro eterno. Então Deus está em busca dos caçadores da presença. Amém? Glória a Jesus. Olha só, Deus nos dá 24 horas de um dia. Quanto temos dado a Ele? Quanto é o dízimo de um dia? O tempo é o nosso ativo principal. Qual é o dízimo de um dia? 2 horas e 40 minutos, certo? Você dá o dízimo de um dia para Deus? Eu dou. Eu dou nas madrugadas esse dízimo para Deus, servindo o reino dele, todos os dias. Há mais de 1 ano e meio, eu estou dando dízimo de um dia para Deus, fora o que é a minha busca no secreto. Mas eu dou para Deus o dízimo. A Nani tem andado comigo, estado comigo nessa missão, ela tem dado o dízimo de um dia para Deus. E você? Um dízimo de um dia pode ser você dedicar a Deus 2 horas e 40.
Pode envolver oração, adoração. Por isso que eu falo, gente, dizimar dinheiro não é nada. Isso é mais que a sua obrigação, se você acredita e carrega princípio. Dizimar tempo é a coisa mais difícil do mundo. Se comprometer 40 madrugadas é a coisa mais difícil do mundo. Isso é difícil. Vocês estão na madrugada, mas você pode faltar um dia, outro, dormiu, perdeu o horário. Eu não posso. Quem está comigo não pode falhar. E aí? Não é fácil, não, mas quando você chega nesse lugar, você vai se tornar imparável. Amém? Glória a Jesus. Comecei há 2 semanas a dizimar o meu dia. Uau, Paulo! Glória a Jesus pela sua vida. Então, gente, o nosso ativo maior é tempo. Então, vamos começar a falar, olha, isso aqui está me entretendo demais. Eu poderia estar lendo um livro que vai me edificar e eu passaria mais tempo aqui refletindo em Deus. O tempo que você lê um livro é dízimo do seu tempo. O tempo que você para escutar louvor, para escutar uma pregação, para estar no devocional, tá? Se você vai na oração da madrugada, tá aqui, você está dando dízimo também para Deus, do seu tempo, para estar buscando Ele e prestando atenção nele. Amém? Tá? Então, gente, você pode fazer dessa forma. Ninguém vai orar 2h40. Tem gente que até ora 2h40. Mas se você trabalha, tem família, filho, é difícil. Mas se você fizer uma somatória de todo o tempo que você dá para Deus, você consegue dar 2h40 todo dia. Então coloque lá uma pregação, vai fazer uma comida, coloca uma pregação, coloca ali um testemunho, coloca alguma coisa que vai te aproximar de Deus. Amém? Nós precisamos aprender a andar como águias, visão ampla, leões, conquistadores de território, leoas, e parar de ser uma ovelha que está toda hora doente, que está toda hora caindo no buraco. Querido pastor, toda hora tem que ir lá resgatar a ovelha, cair no buraco, toda hora está doente, toda hora o espinho entra na carne. Mas chega uma hora que você tem que deixar de ser ovelha, você tem que começar a se tornar um leão, uma leoa, uma águia. Chega uma hora que você precisa sair, mudar de fase. Tem gente que está lá, cai no pecado, sai do pecado, cai no pecado, sai do pecado, o pastor já não aguenta nem mais. Toda vez é a mesma coisa. Gente, nós precisamos, vocês são caçadores da presença de Deus. Então mantenha a presença de Deus acesa dentro da tua casa. Tá? E vocês, como estão comigo em tempo de guerra, percebeu que a casa está começando a ficar oprimida, tá? Amanhã eu vou ensinar vocês a diferença de opressão, tá? E influências malignas, tá? Na mente. Amanhã eu vou trazer uma aula bem legal para vocês, certo? Então nós precisamos, sentiu que a casa tá oprimida? Vai orar, vai lançar fora todo o demônio. Talvez alguém chegou na tua casa, falou um palavrão, você não sabe. Talvez alguém passou na frente da sua casa, acendeu um cigarro, abriu uma brecha, não foi nem você, alguém. Então vai fazer uma oração, expulsa, liga um louvor, tá? Coloca fogo dentro dessa casa. E nesse 24/7, eu vou escrever a pauta, acho que hoje eu vou escrever a pauta das orações. A gente vai seguir 2, 3 pautas principais, o resto dá 1 hora de cada pessoa que vai estar ali, vai ser poderoso, amém? Tá? Vai ser algo sobrenatural, amém? Glória a Jesus, aleluia. Então, queridos, aprendam a serem dependentes do Espírito Santo, dependentes da pessoa de Cristo Jesus, independente da circunstância. Você fala, hoje, se alguém me soltar aqui sozinho, no nada, eu tô com Cristo, o Cristo tá comigo, eu vou viver o sobrenatural. Então, você precisa estar com o seu coração amarrado no Cordeiro. As suas raízes precisam estar enxertado em Cristo e não no pastor, não na denominação. A denominação não salva, o pastor não salva, o que salva é Cristo Jesus e só tem um caminho, só tem um sumo sacerdote, o acesso direto. Nós somos representantes do Evangelho de Cristo, mas esse Evangelho tem que te levar a Cristo. Uma vez que te leva a Cristo, você tem que aprender a permanecer nele. Amém? Glória a Jesus. Gente, um dia abençoado, um dia profético, um dia avassalador na presença gloriosa.